Hariom, Namastê, pessoal, tudo bem? Bom, vamos dar continuidade aqui, na nossa série aí, Desenvolvimento Humano, os segredos para se tornar a sua melhor versão, No vídeo anterior, eu aprofundei um pouquinho, o conceito de propósito, o Dharma, e eu conectei eles, aos yamas e niyamas, Também ressaltei, a importância da figura do professor, do mestre, nessa nossa jornada aí do autoconhecimento. E eu finalizei, ressaltando a importância da saúde física, da saúde mental e espiritual também, Então, nesse vídeo de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre a saúde mental, Existe um termo muito utilizado, hoje em dia, que é a inteligência emocional, Então, vamos entender um pouquinho melhor o que significa isso e o quanto isso é importante para o nosso desenvolvimento humano. Vem comigo. Bem, por muito tempo, o sucesso ele foi medido principalmente pelo quociente de inteligência, o famoso QI. Acreditava-se que a capacidade lógica e racional era o único caminho para a excelência, No entanto, a vida mostra para a gente uma realidade um pouco diferente, Quantas vezes a gente viu pessoas brilhantes intelectualmente falando se perderem completamente em momentos de crise, Por não conseguirem lidar com relacionamentos e pressões. A inteligência emocional, era um conceito, para preencher essa lacuna aí, E ela não é sobre ser calmo o tempo todo ou não sentir emoções, É sobre a nossa capacidade de reconhecer, entender e gerenciar as nossas emoções. E também as emoções dos outros, diga-se de passagem, É sobre saber lidar com a frustração, com a raiva, com a tristeza e sobre usar essas emoções como informação e não como tiranas, E hoje em dia a gente está vivendo um tempo e uma era muito estranha nesse sentido, A gente não quer mais se sentir triste, a gente não quer mais ter raiva, a gente não quer estar apático, preguiçoso, enfim. Qual é o problema das nossas emoções, A gente precisa entender que as emoções, elas são tipo bússolas assim, E se você tiver conectado com você mesmo, atento às suas emoções, o famoso orai e vigiai, que eu venho destacando aí na minha fala, nos vídeos anteriores, Quando a gente tem essa sabedoria, esse entendimento da gente mesmo e está atento às miríades, das emoções, poxa, não tem nada de errado com ela, Eu vou questionar por que eu estou me sentindo assim, Quais foram os gatilhos que desencadearam isso, O problema é que eu construo uma fantasia, a respeito da vida e os meus desejos, querem que as coisas continuem sempre no mesmo lugarzinho, bonitinho, E aí eu não quero mais lidar com as frustrações, Eu não sei ouvir não das pessoas mais, Eu viro uma criança mimada nessa vida, E com isso eu corro para o médico, para que ele me dê uma cápsula, uma pílula para amortizar a minha emoção. Então eu não quero me sentir triste, então eu vou no médico, falo para ele que eu estou triste, ele me dá uma cápsula de serotonina, porque a medicina entende que o hormônio do bem-estar é ela, da alegria. Então, se você está triste, a medicina moderna entende que está faltando serotonina. Então, ele te dá uma cápsula de serotonina para você ficar agora mais feliz e alegre, contente. Aí, o que você fez? Você varreu a emoção para baixo do tapete, não se conectou com o porquê, de você estar se sentindo assim, Coloca a culpa muitas vezes nas pessoas, geralmente é assim, O mundo é caótico e você não aprendeu a lidar com você mesmo, com as suas emoções. Isso vai se repetir lá na frente e você de novo vai enfiar os pés pelas mãos. E isso é o que a gente chama de inteligência emocional, O primeiro verso nos Yoga Sutras de Patanjali
fala exatamente sobre isso. Primeiro e segundo verso, né? Yoga Chitta Vritti Nirodha. Yoga é a nossa capacidade de gerenciar os vritis, o fluxo de pensamentos, né? Ter maior comando sobre a mente. E isso é yoga na sua essência, né? E aí no outro verso ele vai falar que isso é para que a gente possa se integrar à nossa verdadeira natureza. Mas para a gente entender um pouquinho mais aí do espectro emocional, né, que geralmente permeia uma condição humana, para simplificar a compreensão, né, desse universo emocional aí nosso, pensa que por trás da enormidade das emoções que a gente tem e sentimos, né, tipo frustração, euforia, ansiedade, alívio, inveja, gratidão, enfim, existem 4 emoções básicas e todas as outras são meio que uma combinação, intensidades ou variações dessas 4. São elas a raiva, o medo, a tristeza e a alegria. Então, por exemplo, a euforia é uma alegria intensa, concorda? A ansiedade é uma forma de medo com preocupação, né? A frustração, ela pode ser uma mistura de raiva e tristeza. Então, entender isso pode te ajudar bastante aí na interpretação, né, das suas emoções, né? Porque a gente não sabe realmente fazer muito bem isso, né? É confuso mesmo, né? Então, pergunte-se sempre, né? No fundo, o que eu estou sentindo agora? É uma forma de alegria, de tristeza, medo ou raiva, né? Faça-se sempre essa pergunta, né? Se você conseguir identificar a base, você tem um bom ponto de partida para compreender a mensagem que a emoção está tentando te trazer e, consequentemente, daí gerenciá-la de uma forma muito mais eficaz, certo? Tem um psicólogo, gente, muito famoso, ele chama Daniel Goleman. E ele é um dos maiores divulgadores desse conceito da inteligência emocional. Ele tem um livro, né, muito bom que eu sugiro fortemente que vocês leiam aí. Chama-se exatamente isso, né, inteligência emocional. E ele divide a inteligência emocional em 5 pilares fundamentais. E eles se alinham perfeitamente com o yoga. Né? O primeiro desses pilares, né, ele fala da autoconsciência. Então eu acabei de falar isso para vocês, né? É a capacidade da gente reconhecer as nossas próprias emoções no momento exato em que elas surgem, entender o que a gente está sentindo e por que a gente está sentindo. No yoga, a gente pratica a meditação, né? E ela serve a esse propósito também. Na meditação, a gente se coloca como observador sem julgamentos, né? Eu acabei de gravar mais uma meditação aqui no canal para vocês. Eu tenho 3 meditações aqui, né? Se você ainda não fez, eu vou deixar aí no card o link aqui na descrição desse vídeo para que você faça. Eu fiz meditações mais curtinhas mesmo, né? Mas só para você entender o caminho, né, que você vai fazer. E o tempo que você vai fazer isso fica a teu critério, tá bom? Aí o segundo desses pilares ele chama de autorregulação emocional, né? Então, uma vez que você reconhece a emoção, o que ele chama de autorregulação é a capacidade de gerenciar ela, né? E isso, gente, não significa reprimir, mas sim entender o porquê que você está se sentindo dessa forma, né? E, gente, nesse sentido, como eu falei no vídeo anterior, um terapeuta, ele pode te ajudar bastante, né? Por conta, assim, da fala, do desabafo, né? Conversar, gente, é um ótimo caminho, assim, para a gente entender as coisas, né? O que acontece num processo terapêutico é muito isso, sabe? Às vezes, só da gente conversar com um amigo, com uma pessoa, né? Falar sobre o problema, sobre o assunto, a gente mesmo chega a conclusões, né? As respostas a gente sabe, a gente se conhece, né? Melhor do que ninguém. Só que a gente tem que estar em contato, né? Honesta e francamente com a gente, sabe? Então o fato de você sentar ali e desabafar um pouco, falar, você mesmo vai chegando a conclusões, né?
Uma vez que a gente reconhece antecipadamente a emoção, fica muito mais fácil de agir, né? Lembrando que a raiva, o medo, a tristeza é natural, gente. São os nossos botões de alerta, pensa assim. Mas a forma como você expressa a sua raiva, por exemplo, é sempre uma escolha sua. Você é responsável pelos seus atos, lembre-se sempre disso. No yoga, a gente tem os pranayamas, né? Que é o controle da respiração, né? Os exercícios respiratórios. E é uma ferramenta poderosa de autorregulação também, né? Uma respiração lenta e profunda, ela pode acalmar a mente agitada, né? Enquanto uma respiração mais energizante, ela pode despertar a nossa vitalidade quando a gente está meio deprê, assim, né? E a prática das posturas também no yoga, ela nos ensina a permanecer firmes e confortáveis em situações desafiadoras, né? Elas servem a esse propósito também, né? Muitas delas são difíceis e é para causar desconforto mesmo, sabe? Traduzindo assim a resiliência física em resiliência emocional, digamos, né? Em terceiro lugar, ele fala da automotivação, né? Que seria o uso das emoções como impulsionadora da gente mesmo em direção aos nossos objetivos, superando o obstáculo e mantendo o otimismo mesmo diante das adversidades, né? Então é como eu falei lá no início, né? Não tem nada de errado com as emoções, né? A gente tem que estar conectado com elas, né? Porque elas servem a esse propósito, né? Eu me vejo de uma determinada maneira, agora eu tenho força para fazer de uma forma diferente. O problema é quando eu não estou enxergando. Você tem que estar em contato com as suas emoções, né? Muitas vezes eu já fiz esse comentário com pessoas que buscam, né, aulas de yoga, chegam até mim assim com problemas, né, de ansiedade, depressão, né? E às vezes eu falo, poxa, que bom que você está assim, né? Porque se não fosse esse sentimento, você não teria vindo até mim e não estaria aqui hoje fazendo a tua aula de yoga, né? Quer dizer, você está correndo atrás. A tua emoção, o teu sentimento, ele fez com que você corresse atrás e buscasse entender, melhorar, né? Se desenvolver, né? Então, poxa, as emoções é tudo de bom na nossa vida. E em quarto lugar, ele fala sobre a empatia, né, pessoal? Pô, a empatia é a capacidade, né? A nossa capacidade de reconhecer e entender as emoções dos outros e de se colocar no lugar deles, né? E sentir o que eles sentem, né? No yoga, pessoal, o princípio de ahimsa, né, que é a não violência, é a essência da empatia, né? Ao reconhecer que todos os seres estão buscando felicidade e evitando sofrimento, a gente desenvolve uma conexão profunda e uma capacidade de responder com bondade e compreensão sempre, desde que a gente leve isso em consideração, né? Todo mundo está querendo ser feliz. Em quinto lugar, ele destaca as habilidades sociais, né? Que é a capacidade de interagir efetivamente com os outros, né? Construir relacionamentos saudáveis, resolver conflitos e influenciar positivamente sempre, né? Quando você se conhece, gerencia as suas emoções, entende as emoções alheias, a nossa comunicação se torna muito mais clara, mais compassiva e mais eficaz, né? Então a inteligência emocional, gente, é uma habilidade a ser desenvolvida e aprimorada aí ao longo dessa vida, né? Ser humano implica no desenvolvimento disso. Por isso, esteja conectado sempre aos seus sentimentos e olhe para eles com gratidão e não os reprima, né? Você não precisa se entorpecer com antidepressivos, não sei mais o que, né? As emoções são despertadores, né? Nos desenvolvemos muito nas adversidades, lembre-se disso. Fazer do limão uma limonada, lembra? Pratica a observação, tá? A reflexão, começa a notar como que você se sente em diferentes situações verdadeiramente, o que desencadeia suas emoções, né? E quais são os sinais no seu corpo, gente? O corpo, ele pode ser um instrumento de conexão com isso,
Por exemplo, dores lombares pode ter relação com sentimentos de culpa, às vezes medo, né? Tensões na região dos ombros, o que pode significar isso? Pode ter relação com excesso de responsabilidade, cobrança excessiva, estresse, né? Aperto no peito, né? Sensação de quê? De angústia, né? Frio na barriga, né? Medo, nó na garganta. Pode estar associado à repressão, a mentiras, inverdades, né? Enfim, tudo isso são sinais a serem observados. O seu corpo fala. As coisas, gente, acontecem de dentro para fora. Não são as pessoas ou o mundo que é errado. Geralmente somos nós que não temos maturidade emocional para lidar com as coisas. Então, a segunda dica: aprenda a nomear as suas emoções. Dê um nome para o que você está sentindo, sabe? Isso tira um pouco do poder da emoção e te ajuda a compreender ela melhor. Eu também tenho bastante dificuldade às vezes em fazer isso. E estudar a CNV, né, que é o conceito da comunicação não violenta lá do Marshall Rosenberg, me ajudou bastante a reconhecer as minhas emoções, né? No próprio livro ele tem uma listinha de emoções assim, bem legal, né? E durante um período assim, eu carreguei isso comigo e eu tenho até hoje aqui uma lista de sentimento e emoções no meu celular, que às vezes eu tenho que dar uma consultada, porque a gente fica na dúvida. Como eu falei, a base são 4, mas elas se misturam, né? Às vezes é uma variação daquelas 4, né? Então às vezes tá difícil da gente entender o que é a coisa. Eu vou lá na listinha, dou uma consultada assim e tal. Aí eu encontro, sabe? E nomear a emoção é muito importante. Isso já dá uma força para a gente tomar providência, né? E a partir disso agir de forma diferente, né? Então, terceiro lugar, mais uma dica. De novo, exercite a empatia. A empatia é ver as situações sobre a perspectiva do outro. Como que o outro pode estar se sentindo? Se colocar no lugar do outro. A gente tem que aprender a fazer isso, né? Quarta dica: cultive a autocompaixão, gente. A não violência, a ahimsa, ela deve ser para com você mesmo também. Seja gentil com você mesmo. Reconheça que todos nós temos o nosso lado sombra e o lado luz. Tá tudo certo. Agradece a oportunidade que a vida está te proporcionando para crescer. E isso é Ishvara Pranidhana, lembra? O último dos niyamas, né? Eu entrego, eu confio, eu aceito, eu agradeço. Bom, gente, é isso. Concluindo aí, a inteligência emocional é a chave para uma vida mais equilibrada, relacionamentos mais ricos e uma jornada de desenvolvimento humano muito mais significativa. Ao cultivá-la, você se torna mais resiliente, mais adaptável e mais capaz de viver os seus propósitos. Olha, no olho do furacão, gente, um passo de cada vez e atitude de oração sempre. Se esse vídeo fez sentido aí para você, deixe o seu comentário aqui embaixo. Qual pilar da inteligência emocional você sente que precisa desenvolver mais aí? E não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para você não perder os próximos vídeos dessa nossa série aqui, tá bom? Meu muito obrigado a todos sempre. Namastê.